O homem da saúde, doutor Oswaldo Leal, que cortou o cabelo, mandou dar uma parada no pelo. Como sempre, essa pessoa super agradável, gentil, que nos atende sempre que solicitado, porque Rio Branco vive um momento difícil. E a população nos pede, a nós jornalistas, que traga o serviço de utilidade pública. E a vinda do doutor Oswaldo aqui, além de falar sobre as questões da saúde, é também utilidade pública. Que cuidados a população que está nos bairros alagados pela cheia do Rio Acre devem ter com a água, com a comida, com, enfim, andar naquela água, utilizar tudo o que é da sua casa, entendeu? Então isso é importante. E a vinda do doutor Oswaldo, além disso, para a gente tratar do caso da dengue. A dengue também deu uma queda em Rio Branco, principalmente, com 56% de casos, de queda nos casos da dengue, mas também tem aí o perigo da volta por conta da cheia, né? Quanto mais água esse mosquito sem vergonha, mais gosta de botar as larvas dele. Secretário, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Alan. Obrigado. Gostei do senhor, cortou o cabelo, ficou elegante. É verdade, isso aconteceu. De vez em quando tem que cortar, né? De vez em quando a gente lembra, né? Tem que lembrar de cortar. Secretário, como eu falei, a gente passa hoje um período muito difícil, que é a enchente do Rio Acre, uma cheia que há muito tempo não chegávamos ao nível, principalmente no mês de abril, que é uma coisa difícil. Já aconteceram enchentes, alagações em abril, mas não é a regra. Geralmente março, né, que acontecem as enchentes. A Secretaria de Saúde do município já tem um plano para evitar surtos de doenças, como leptospirose, como outras doenças que acontecem nesses locais por conta da cheia do rio? Então, o período do inverno, nós sempre fazemos o alerta, inclusive um alerta antecipado com relação às doenças que acometem esse período, como é o caso da dengue, da leptospirose. E nesse momento, em particular, a leptospirose nos preocupa muito, né? Então, essas regiões alagadas, o contato direto da população com essas águas podem facilitar a transmissão do micro-organismo que transmite a leptospirose, que fica presente na urina do rato, e aí quando o rato também, quando vem a alagação, o rato é desalojado, né? As colônias são desalojadas daqueles locais, e aí é inevitável o contato e a contaminação dessas águas com o micro-organismo que transmite a fezes e urina de rato, né? Fezes e urina são os excrementos dos ratos, né? Uhum. Então, é uma preocupação grande. Eu diria que hoje brincar nessa água é um absurdo. Pois é. Então, esse cuidado a gente precisa ter, a orientação tem sido intensificada. Inclusive, nós tivemos hoje, agora, à tarde, uma reunião, na verdade, uma reunião do comitê que cuida dessa situação, e o objetivo era, de fato, intensificar a ação nesses locais que estão alagados. Então, a orientação com relação às vezes é até impossível você não entrar em contato com esse com até porque tem casas que ficam são verdadeiras palafitas, ali na Sejagosto, por exemplo, em outros bairros, são as palafitas mesmo, né? A diminuição, sem dúvida, a diminuição do contato, e quando ele acontecer, o cuidado de lavar os membros inferiores, geralmente o contato é com as pernas, pés e pernas, com água e sabão. Aliás, nessa época do ano, o pessoal que vende bota 7 léguas, bamburra, né? Vende bastante. Então, assim, uma situação extremamente difícil para toda a comunidade, assim, o povo do Acre, principalmente o de Rio Branco, está enfrentando. Mas diga quais são os sintomas da leptospirose, para quem está em casa às vezes não sabe. O secretário disse que é isso, pode ser leptospirose. E como é que é a medicação? Explique para a gente. Então, no início, a leptospirose, ela se confunde com a doença aguda. Então, vem com febre alta, vem às vezes com um pouco de dor no corpo, dor de cabeça, mas ela evolui de uma forma diferente. Fica meio panema. Isso, são sintomas gerais, eu diria, né? Então, um caso pode ser confundido inicialmente com resfriado, às vezes com a gripe um pouco mais forte, com sintomas até da própria dengue, mas a evolução do quadro é bem característica. Então, tem uma dor muito característica, que é uma dor na panturrilha, quer dizer, na batata da perna, né? É mesmo, a leptospirose dá isso? Dá uma dor na batata da perna. A dor muscular, ela é localizada, ela não dói o corpo todo como dói a dengue. É uma dor na panturrilha, na batata, a famosa batata da perna. E tem uma icterícia. A icterícia é quando a gente fica um pouco amarelo, né? Que é uma icterícia muito, muito característica, dá aí nessa parte branquinha do olho, que ela é mais amarelada, ela parece com a cor da abóbora, né, do girimum, né? Tem aquela cor, uma cor mais amarelada.
Então essas duas são características que diferenciam o quadro de leptospirose. Ou seja, o cabo fica com a batata doendo, olho amarelo e fica mufino. E então, pronto, desse jeito... É a tríade então, né? É a tríade Está fechada a tríade da leptospirose. E aí tem que tomar que remédio? Então é uma doença potencialmente grave, uma doença que pode levar ao óbito, inclusive. Hoje em Rio Branco nós temos 24 casos confirmados de janeiro até abril. E é uma doença que é tratada com antibiótico, né? Diferente da dengue, diferente de uma doença viral. É uma doença que é tratada com antibióticos e potencialmente grave. A população tem que ir no posto de saúde porque comprar antibiótico agora só com receita médica. É verdade. E o tratamento é um tratamento... Antigamente você chegava, me dá aí qualquer antibiótico aí. O que é uma coisa muito boa, né? Porque a utilização correta de um antibiótico previne contra... As superbactérias que vão surgir por conta do uso indevido. Isso tem acontecido, a gente tem acompanhado e foi uma decisão acertada. É o controle da venda de antimicrobianos pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, né? Agora também é claro que isso faz com que a população procure mais, isso vai aumentar a procura pelo atendimento nos postos de saúde. Isso é muito bom, isso é muito bom. Os postos estamos estão preparados para o atendimento, então isso é muito bom que haja orientação correta. Os médicos estão mais faltando não, secretário? Pois é, a gente tem controlado muito bem isso. Tem puxado a orelha dos faltosos? Eu sempre digo que é exceção, né? E as exceções têm que ser tratadas no rigor da regra, né? Tá certo. Agora, e sobre a questão também das viroses e das diarreias, das desinterias, isso também preocupa? Ou não, são doenças mais, digamos, pontuais? Nós temos as viroses do inverno, isso tem acontecido, inclusive muitas viroses têm sido notificadas como casos de dengue inicialmente, né? Hoje, para você ter uma ideia, em janeiro, de cada 100 casos notificados de dengue, nós confirmávamos 63 casos. Esse percentual foi caindo. Agora, no final de março, de cada 100 casos notificados, nós confirmamos apenas 30. Os outros 70 foram notificações de suspeitas que não se confirmaram de dengue. Esse dado, inclusive, é um dado muito importante, porque a gente diz, olha, está notificando, mas a notificação é uma expectativa, é uma suspeita de que algo está acontecendo. E hoje, de cada 100 casos notificados, nós estamos confirmando apenas 30 casos de dengue. Então, 70 casos, ou foi uma gripe, ou uma virose, ou um outro problema de saúde. Aliás, nas semanas epidemiológicas de 1 a 14, agora de 2011, foram notificados ao Departamento de Vigilância Epidemiológica Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde 22.931 casos de dengue só em Rio Branco. Suspeitas, né? E suspeitas aí, de dengue, são casos suspeitos. Como a gente falou da questão da notificação. Essa é uma confusão que... Às vezes a gente tem que entender isso daí, né? Precisa entender. Então, desses 22, nós já descartamos algo em torno de 4.500 casos, né? E uma confirmação de algo em torno de 10 mil, 12 mil casos confirmados. Como é que está o atendimento às pessoas no Parque de Exposições, secretário? É um grande desafio, uma mobilização intensa, tanto da Prefeitura de Rio Branco como do Governo do Estado. Tem acontecido doenças, a ação tem sido feita de uma forma extremamente integrada. Desde o primeiro momento, a saúde entrou junto com a Defesa Civil, com a assistência social. E o que nós fizemos lá? Montamos uma unidade de saúde da família. Entendemos que aquilo é uma comunidade, aquelas pessoas fazem parte de uma comunidade com características muito específicas, né, decorrentes de um mesmo evento que foi a questão da alagação e de problemas específicos. Então, os agentes comunitários de saúde fazem as visitas aos boxes, temos 2 médicos atuando no período do dia, manhã e tarde, junto com enfermeiros, técnicos de enfermagem, que fazem todo o acompanhamento, o diagnóstico, enfim, fazem os cuidados e, se houver necessidade, o SAMU está lá para fazer a transferência para a unidade de pronto atendimento ou para... As pessoas estão procurando muito o serviço ou nem precisa procurar, porque os próprios profissionais de saúde vão aos boxes saber se está tudo bem. Tem um rapaz aqui na TV que é hipocondríaco, que é o Celinho, se disser, rapaz, eu estou com a dor no ouvido, nem mas ele quer que só que pingue o negócio no ouvido dele. E vai lá todos os dias, né? Olha, agora eu estou sentindo uma dor aqui no olho, aí vai lá, pinga um colírio. Então, de segunda-feira até hoje, nesses 5 dias, nós fizemos 2.224 atendimentos, né? Desde a consulta médica, o atendimento de enfermagem, o atendimento do agente comunitário. Então, somando tudo isso, a aplicação da medicação, foram 2.224 atendimentos. E ali também é feita a atualização do cartão de vacina? Atualização do cartão de vacina, planejamento familiar. Ao longo da semana que vem, nós vamos fazer uma série de ações. Saúde, então, né? Então, a gente aproveita e oferece todos esses serviços à comunidade. Isso é muito bom. O senhor gosta de piaba, secretário? Então, o senhor gosta de piaba? Eu lembro que no Nordeste, como não tem muita água, né?
os açudes só conseguiam criar piaba, né? Era piaba e cará, né? E aquilo frito ali, a gente até... Era uma beleza. Era uma beleza, é. A piaba é a sardinha do nordestino, né? É verdade. Sabe por que eu estou lhe perguntando? Porque recentemente pesquisadores da Universidade de Pernambuco descobriram que um fato interessante na cidade de Apodi, a um pouco mais de 300 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, a turma descobriu que as piabas são o melhor remédio contra o mosquito da dengue, porque elas comem, cada piaba, 900 larvas por hora. É como se fosse um busto de lama. É um motor, né? Você nunca pensou em trazer algumas piabas e colocar em poços? Em Cruzeiro do Sul, na época da malária, quando teve aquele problema da urbanização da malária, foram testados alguns peixes que criados em tanques, eles poderiam devorar o vetor. A larva também, né, que é o mesmo procedimento. Mas aí acabava competindo com a questão do alimento, então eles teriam que ser alimentados também, e eu acho que a piaba só vai atrás da larva quando não tem a ração. E como é um bicho que não se cria com ração, né? É verdade. Então... Mas alguns peixes têm essa característica de serem predadores naturais e são utilizados nessas situações para o controle natural da larva de qualquer inseto, inclusive do inseto da dengue, o transmissor da dengue. O transmissor da dengue. Tá aí, rapaz. A ideia da piaba também é boa. Quem sabe na casa de alguém onde a pessoa não tem jeito de se... Taca a piaba no poço dele lá que resolve, viu, secretário? Secretário, obrigado pela tua vinda aqui ao programa, viu? Eu agradeço. Sempre bom bater um papo contigo. Muito obrigado. E esse homem tem um aperto de mão mais forte da história do Acre. E apesar de ser lá pernambucano também, torcedor do Santa Cruz. Isso. É importante, né? É importante registrar. 4ª divisão do Campeonato. Mas nós vamos conseguir. Engrossou pro rumo. Nós vamos conseguir o ano que vem jogar aqui. Mas aí o Rio Branco vai a Série Obviamente, B, então vai ser no outro ano. Então. Mas o Rio Branco, quem sabe, né? Obrigado mais uma vez, viu, secretário? Um abraço, muito obrigado, Alan. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.